Os ex-funcionários de uma organização social que era responsável pela gestão das unidades de saúde de Caçapava vivem uma saga em busca dos direitos deles. No início do ano, o contrato entre a empresa e a prefeitura foi encerrado depois de 5 anos. Cerca de 200 pessoas foram demitidas e, para a surpresa de muitas delas, uma série de irregularidades foi descoberta, como a falta do depósito do Fundo de Garantia e o pagamento do INSS. Os valores eram descontados dos salários dos funcionários, mas não eram depositados. Quem perdeu o emprego espera pelo menos conseguir a documentação para dar entrada no seguro-desemprego. Mas os representantes da empresa sumiram. Elas começaram 2018 desempregadas. Trabalhavam na OSS Revolução, organização social que por 5 anos administrou as unidades básicas de saúde de Caçapava. O contrato com a prefeitura venceu em janeiro e todas foram demitidas. Tem criança pequena em casa, entendeu? Meu marido está desempregado, então é tudo comigo. E a gente está aqui lutando nessa briga aí. Ninguém dá um parecer, ninguém fala nada. A gente não consegue nem dar entrada no seguro-desemprego, porque eles não acertam a nossa rescisão e a gente precisa do papel da rescisão para poder dar entrada no seguro. Sem o papel, a gente vai ter que entrar no seguro-desemprego judicial. Isso aí vai demorar mais, vai ser mais complicado, mais difícil para a gente. A organização social Provida assumiu a gestão das UBSs e todos participaram da seleção, mas a maioria não foi contratada. Eles não deram nenhuma posição com relação a isso para a gente também, simplesmente não passou e não deram satisfação nenhuma. Meu currículo não deixa nada a desejar e não tem nenhum critério que eu não tenha atendido, que eu saiba. Essa empresa que chegou agora, ela chegou para trocar tudo. Isso não existe. É um serviço de continuidade. A população está sentindo muito. Nós também, porque a gente cria um vínculo com a família, a gente está todo dia ali dentro da casa do paciente e vínculos foram rompidos e trouxe muito problema para a nossa cidade. Tão ruim quanto ficar sem trabalho foi ficar sem dinheiro. A dispensa aconteceu em 26 de janeiro, após o cumprimento do aviso prévio. O pagamento das rescisões aos 200 ex-funcionários ficou marcado para 2 de fevereiro, o que não aconteceu. Agora fica uma queda de braço, porque a organização social, ela alega ser sem fins lucrativos, então ela não tem como fazer esse pagamento para a gente. E a prefeitura diz que também não é responsável por essas verbas rescisórias. Então nós ficamos no meio, só que nós precisamos, a gente tem família, nós estamos desempregados, então nós precisamos da atenção da prefeitura nesse caso. Além do não pagamento dos direitos trabalhistas, os demitidos descobriram que o Fundo de Garantia e o INSS também estavam pendentes, apesar de os valores estarem discriminados no holerite. Faz mais de 1 ano que a gente sabe que não é depositado, a gente chegou a perguntar sobre isso, mas ninguém nunca dava informação pra gente, entendeu? Sempre eles se esquivavam de dar qualquer tipo de informação pra gente, a gente ligava na empresa, ninguém sabia informar nada, porque a empresa, a estrutura dela é de São Paulo, então quem estava aqui não dava respostas pra gente, entendeu? Roseli nem estava cadastrada no Fundo de Garantia. Cheguei lá, não tem nem um centavo, nem cadastro tem, nem cadastro. Procura a empresa, não acha ninguém, porque eles foram embora, são de São Paulo. Corremos atrás do prefeito, ele disse que não pode fazer nada, que é pra gente entrar, buscar nossos direitos, e aí fica um empurra-empurra. O escritório que a empresa mantinha em Caçapava foi fechado e os telefones daqui e da sede em São Paulo não atendem. Um diretor da OSS Revolução esteve aqui em Caçapava no início do mês e prometeu que pagaria as rescisões até o dia 8. Mas apenas os salários foram depositados. Segundo os ex-funcionários, a organização social e a prefeitura empurram um para o outro a responsabilidade pelos direitos trabalhistas. Esses valores foram repassados, né, conforme o contrato de gestão, né? Então, cabe à empresa desse valor que foi contratado, que foi feito esse contrato, que provisionasse os valores para a rescisão. O representante da prefeitura também negou falhas na fiscalização sobre os depósitos do FGTS e recolhimento do INSS. Eles apresentavam as certidões, tanto do FGTS quanto do INSS, eram apresentados regularmente para a secretaria, né, para a comissão de avaliação do contrato. Então, foi verificado, foi avaliado todos esses depósitos. Acho que é o que é nosso, é direito nosso.
Olha, a gente procurou os representantes da OSS Revolução, que era responsável pela gestão das unidades de saúde em Caçapava, mas ninguém da empresa retornou os nossos contatos. E esse modelo de gestão que terceiriza a saúde, adotado por muitas prefeituras em vários estados, tem sido também bastante questionada por gerar até mesmo investigações que vão desde irregularidades na prestação do serviço até desvio de dinheiro público. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade a Luciana Tolosa Sampaio, que é professora de Relações Trabalhistas e Sindicais. Professora, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. Obrigada. Professora, qual a responsabilidade, nesse caso, da Prefeitura? A Prefeitura diz que pagou o contrato, honrou com o dinheiro que foi combinado no contrato, mas e agora, nessa responsabilidade trabalhistas, com 200 funcionários demitidos, esperando o seu direito trabalhista, como é que fica essa situação? A Prefeitura também pode ser cobrada? A legislação que rege essa parceria, a legislação que estabelece o tipo de prestação de serviço que vai ser executado, ele tem uma previsão de que a responsabilidade é única e tão somente da empresa parceira, então, no caso desta organização social. Porém, existe na legislação, que é uma legislação bastante nova, é o marco regulatório do terceiro setor, é expressa que toda fiscalização do contrato obriga um fundo rescisório, um fundo de contingenciamento, onde valores referentes a eventuais rescisões obrigatoriamente estariam depositados. Então, quando o representante diz, por exemplo, as certidões eram apresentadas, a gestão foi feita, a fiscalização foi feita, talvez tenha havido algum problema de falsificação de documento, não nos cabe avaliar. Porém, onde está o fundo que a lei prevê? Isso teria que estar previsto em contrato, inclusive? O contrato, a legislação, o marco regulatório, ele teve um decreto federal que fez a sua regulamentação. E é expresso que quando do pagamento, do repasse, porque o dinheiro é público, e o repasse é feito por essa organização, por quê? Porque ela teve a gestão, no caso específico da saúde em Caçapava. Então, ele deveria, para receber esse repasse, ele deveria comprovar a existência desse fundo. E, professora, nesse caso, os conselhos municipais de saúde poderiam ajudar também nessa fiscalização? O marco regulatório, ele prevê quem são os fiscais desse contrato e a forma como esse contrato é elaborado, e a partir da sua elaboração, da sua execução, eu não tenho como te dizer quem seria a composição dessa gestão. Mas a gestão deve ser feita, existe a previsão legal, e este fundo é exatamente para que a gente não tenha essa situação desses empregados. E nesse caso a gente viu, Luciano, o desespero das pessoas. Há 5 anos, a empresa atuava em Caçapava e muita gente esperando a rescisão, o dinheiro, o fundo de garantia, enfim. Qual o caminho que essas pessoas devem percorrer para conseguir esse dinheiro, que é um direito delas, Eles vão ter que se socorrer da justiça, porque a prefeitura, ela efetivamente, na forma da lei, ela não é a responsável. A responsável é a organização social. Então, indo à Justiça do Trabalho, eles vão propor uma reclamação trabalhista e já existe, sim, algumas decisões que imputam ao município, no caso ao município ou ao poder público, uma responsabilidade chamada subsidiária. Se não houver o pagamento, o órgão que contratou, no caso a Prefeitura de Caçapava, eventualmente será condenado. Bom, a gente aguarda então, espera que esse problema seja resolvido, porque isso coloca até em jogo aí, de repente, como é que foram prestados, esses serviços durante esses 5 anos aí. Professora Luciana, muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Obrigado. E o tempo continua abafado e úmido na região, com chances de novas pancadas de chuva. Confira os detalhes da previsão no mapa.
Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, faz mínima de 13, máxima de 21 graus nesta terça-feira. Previsão de sol no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, mínima prevista de 20, máxima de 28 graus. Mesma máxima prevista para amanhã em Potim. No Vale Histórico, São José do Barreiro registra máxima de 27 graus. No litoral norte, mínima esperada de 22 e máxima de 29 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Hoje fez 28 graus em Lorena. Amanhã, mínima esperada de 19 e máxima de 30 graus. Em Cruzeiro, a temperatura fica entre 18 e 29 graus. De volta ao litoral, Ilhabela registra máxima de 30 graus. Depois do intervalo, a Prefeitura de Taubaté adia o prazo de vencimento do IPTU. O pagamento ficou só para o mês que vem. E ainda, a Beleza Paulista, seletiva do Miss São Paulo, vai eleger as representantes da região para o concurso. Candidatas passaram o fim de semana em Caraguatatuba, se preparando aí para a seletiva. Hora certa para você, 7h12.